Olá, está começando a Audiência Pública, o programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional. E mais uma vez eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. E hoje nós vamos estar conversando com um advogado da cidade de Pirassununga, o doutor Luiz Henrique Druziani. Nós vamos falar um pouquinho sobre o pleito eleitoral, as eleições, documentos necessários, votos brancos e nulos, como é feita essa contagem, algumas dúvidas que nesse momento pode estar aí com você, amigo eleitor, que na hora de exercer a sua cidadania possa estar com você algum tipo de dúvida. Vamos procurar nesse pequeno espaço esclarecer algumas questões. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez está aqui esclarecendo o nosso telespectador e de um modo muito carinhoso a todos os eleitores desse pleito de 2012. Bom dia. Bom dia, Paulinho. Eu que agradeço o convite que você me fez de estar aqui de novo na audiência pública, TV Mix Regional. E, assim, estamos aqui prestando serviço à população. Entendemos alguma coisa de direito eleitoral e você me pede para falar justamente daquelas dicas que podemos dar aos eleitores neste pleito aí agora de 2012. Estamos à sua disposição. Embora nós sabemos, né, doutor, que logicamente as eleições já vêm acontecendo há bom tempo, mas temos aí uma classe, né, eleitoral, e esse ano, inclusive, um número muito grande de eleitores que vão às urnas pela primeira vez, tendo em vista também a lei que permite que jovens, a partir dos 16 anos, já podem optarem por tirarem o título de eleitor e estar exercendo a sua cidadania também. E, logicamente, tantos outros, né, que votaram. Eleições acontecem a cada 2 anos e nesse ano específico de um modo muito próprio, né, muito próximo de cada um de nós, porque são eleições municipais, onde cada eleitor conhece de perto o candidato a prefeito, o candidato a vereador, diferentemente de eleições majoritárias a nível Brasil, que tem, embora a gente conheça através da televisão, não tem aquele contato muito próximo, mas o objetivo do programa é esclarecer algumas dúvidas em relação ao dia da eleição propriamente dito e algumas coisas que a gente pode, a partir de agora, nessa semana estamos aí já na última semana que antecede, né, o pleito eleitoral do próximo dia 7 de outubro. Em relação à documentação, doutor, inclusive ontem foi o último dia de prazo para que os eleitores pudessem tirar a segunda via do seu título de eleitor. Aquelas pessoas que perderam por algum motivo tiveram que tirar a segunda via. No dia das eleições, o título de eleitor é fundamental, é essencial, sem ele o eleitor não vota? Não, não é essencial não, embora seja interessante, viu? O eleitor já, a partir de hoje, já começar a olhar lá nas suas gavetas, ver onde é que está o título de eleitor, porque, embora não seja necessário ele portar o título de eleitor no dia da votação, no título de eleitor está lá qual que é a zona eleitoral, qual que é a seção que ele deva votar, e é importante por essas informações. Agora, só o título do eleitor, é bom que nós esclareçamos ao eleitor que não vale, porque além do título de eleitor, que é um documento que não tem foto, o eleitor vai ter que se identificar perante a junta receptora dos votos através de um documento de identidade que tenha uma foto. Então, é bom que o eleitor porte o título de eleitor e um documento de identidade com foto. Esclarecendo que o título de eleitor não é essencialmente necessário, desde que o eleitor saiba aonde que ele tem que ir votar, qual que é a zona eleitoral dele, qual que é a seção eleitoral e aonde que está funcionando a junta receptora dos votos nesta eleição. Doutor, o eleitor, ele perdeu o prazo, não fez a segunda via, não tem o título de eleitor, porém ele quer votar, ele quer estar quites com a Justiça Eleitoral. Mas ele não lembra qual que é a sessão. Existe algum lugar, algum site ou a própria junta, quem que vai orientar? Porque dá tempo ainda, estamos aí uma semana, dá tempo do eleitor saber qual é a sua sessão de votação. Aonde ele busca essa informação, doutor? Existe essa informação, sim, e essa informação é fácil de ser acessada. Ela pode ser encontrada no cartório eleitoral da sua cidade, mas também mais facilmente através do site do próprio Tribunal Regional Eleitoral. Basta acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral, existe lá um lugar específico, onde se coloca o nome, aparece o título de eleitor, com a zona eleitoral e a seção aonde o eleitor deve se dirigir para fazer a votação. Doutor, no dia da votação, logicamente desde das 8 da manhã às 5 da tarde, o período que compreende, né, o momento em que a gente faz a votação, é lógico que às vezes nas primeiras horas costuma-se
filas maiores, né, de se formar logo no início da votação. Depois aquilo vai se diluindo durante o dia. E às vezes a gente está na fila e vê que algumas pessoas passam na frente, e não são idosos e nem portadores de necessidades especiais, que isso já está garantido por lei em qualquer outra atividade, ou mesmo em banco. Aquela pessoa que é idosa e aquela pessoa que é portadora de deficiente já tem garantido por lei o direito de passar na frente. Mas a gente está lá na fila e vê algumas pessoas, às vezes, tá saudáveis e passa na frente. Por quê, doutor? Porque a legislação eleitoral, ela dá preferência a alguns eleitores no dia da votação. A par desta lei que você mencionou muito bem, que é para as filas de uma maneira geral, independentemente do dia das eleições, aonde a pessoa tem direito ao atendimento preferencial, sendo idoso, sendo criança, ou pessoas que estejam portando uma criança de colo, ou então grávidas, fora essa regulamentação geral, no dia das eleições, a Justiça Eleitoral também permite que sejam atendidos preferencialmente o juiz eleitoral, o promotor eleitoral, os policiais que estejam em serviço naquele dia, e são essas pessoas que podem ter acesso, o candidato também, todos eles, candidato a prefeito, candidato a vereador, essas pessoas podem ter acesso diretamente para a votação, independentemente de ficar esperando na fila. Agora, tem muita gente que confunde a justificação. Aquele eleitor que não vai votar, vai apenas justificar por que não vai votar, porque ele não está na sua cidade, ele não está na cidade onde ele é cadastrado, onde ele tem o título eleitoral dele. Este eleitor que vai apenas justificar e pode fazer a justificação em qualquer sessão eleitoral, este não tem preferência de fila. Ele tem que esperar na fila, como qualquer outro eleitor, a vez dele, para fazer a justificação do porquê que ele não vai votar. Então, lembrando, daquelas 4 situações, que é o adulto com a criança no colo, a grávida, o idoso e a gestante, a Justiça Eleitoral permite também aos candidatos e aqueles que estão em serviço no dia da eleição, policiais, promotores, juízes eleitorais. Bom, já que estamos falando nessa questão ainda de situações especiais, a pessoa que tem uma necessidade especial, né, e quer votar, ele está habilitado a votar, porque, na verdade, quem tem uma certa deficiência ou que precisa de uma atenção especial, ele pode levar alguém para ajudar a votar ou não? É importante que se esclareça antes que o cidadão brasileiro ele tem direito de votar, quer seja ele portador de necessidades especiais ou não. Mas para isso o cidadão tem que fazer o seu cadastramento, ele tem que se tornar eleitor junto à Justiça Eleitoral, ele tem que ter o título de eleitor dele. Então, o portador de necessidade especial que tenha o título de eleitor, ele pode se dirigir à sua seção, à sua zona eleitoral, à sua seção, à sua junta receptora do seu voto e vai ter o direito, sim, de fazer a sua votação. Se ele é um deficiente visual, a própria urna já tem lá um sistema que permite a ele identificar quais são os números para ele acessar para votar no seu candidato. Se ele for algum outro tipo de portador de necessidade especial, pode sim, o presidente daquela junta receptora do voto, ele vai autorizar que alguém acompanhe esse portador para que ajude ele na sua missão de votar. É bom que se esclareça que é a única possibilidade que existe de um eleitor acessar a cabine eleitoral com uma outra pessoa. Fora desses casos, não é possível o eleitor acessar a cabine eleitoral estando presente qualquer outra pessoa. E isso é óbvio, né? É para garantir absolutamente o segredo do voto para que ninguém saiba quem aquele eleitor votou. A pessoa tem que ser de confiança do eleitor. Eu não posso, por exemplo, sendo portador de uma necessidade especial, pedir para algum mesário, alguma pessoa que esteja ali na agência coletora do voto me ajudar. Tem que ser alguém da minha confiança. Neste caso, quem elege quem vai acompanhá-lo é o próprio eleitor. Embora, repito, sempre sob o critério do presidente daquela junta receptora de votos, que vai avaliar se realmente, primeiro, é uma necessidade realmente
de uma presença de uma outra pessoa, e segundo, se a presença dessa outra pessoa não vai ferir o sigilo do voto, que é universal e fundamental. Bom, já que estamos falando ainda de eleição, tem outras dúvidas que a gente quer abordar também, mas vamos já dirimir todas as dúvidas possíveis no dia da eleição. A ordem da urna na votação, eu voto, porque às vezes a pessoa pensa que ela vai votar para vereador ou para prefeito primeiro e acaba ou anulando ou invalidando o seu voto, né? Qual que é a ordem que vai aparecer para o eleitor? Não, eu vou votar primeiro para prefeito ou eu vou votar primeiro para vereador? Primeiro o eleitor vai votar para vereador, que são 5 dígitos e é a primeira tela que se abre. Os 2 primeiros dígitos referem-se ao partido que aquele vereador, aquele candidato a vereador está registrado na Justiça Eleitoral. Os outros 3 números são os números específicos daquele candidato a vereador. É importante se notar em relação à votação para vereador que se o eleitor não prestar muito bem atenção, ele pode colocar os 2 primeiros números e depois, não lembrando muito bem quais são os outros 3, votar na pessoa errada. Embora, a hora que se acessa os 5 números, aparece na tela a foto do candidato, justamente para que o eleitor não se confunda. Mas se o eleitor ficar apressado, digitar 5 números e não esperar que a foto apareça na tela, ele pode, primeiro, votar para um candidato a vereador que não é aquela opção dele. Segundo, se ele colocar apenas 2 dígitos e não fazer os outros restantes 3 dígitos, ele não vai estar votando em candidato nenhum a vereador. Ele vai estar votando apenas na legenda, ou seja, no partido a que o vereador da preferência dele é registrado. Isso é importante? Sim, acaba computando para o partido e tem que ver com os coeficientes eleitorais. Isto em relação à eleição de vereador. Depois de feita a eleição para vereador, aí sim o sistema permite que se faça a votação para prefeito. E é bom que se diga que só depois de passar a fase da votação para vereador é que o sistema abre a possibilidade da votação para prefeito. E a votação para prefeito são apenas 2 dígitos e, uma vez digitado, também aparece a foto do candidato na tela. O eleitor deve confirmar se é aquele candidato mesmo que quer votar e aí ele tecla lá a tecla confirme. Fora esta possibilidade aí de o eleitor votar num candidato, existem 2 outras, que é a do voto nulo e a do voto em branco. O voto em branco é fácil, já tem um botão lá, um botão branco, está escrito branco, é só votar em branco. Agora, o voto nulo... Mas tem que confirmar também. Tem que confirmar também. O voto nulo acontece quando o eleitor digita um número que não tem nenhum registro na Justiça Eleitoral para nenhum candidato. Então, esse voto acaba sendo nulo pelo próprio nome, não vai servir para nada. Bom, dentro dessa questão branco, nulo e da votação, lembrando também que o eleitor viu que a foto não é aquela, tem a tecla corrige, que ele pode corrigir e fazer todo o processo novamente. É isso, né, doutor? Sim. É bom que o eleitor tenha tranquilidade na cabine eleitoral para seguir este processo que nós estamos falando aqui, para que ele possa observar realmente se a foto do candidato dele aparece na tela. Não há problema nenhum, viu? Em não achando a foto do seu candidato na tela, é possível sim se reportar ao presidente lá da junta receptora e solicitar um tempo para ele que o eleitor vá até as listagens que existem em todas as sessões receptoras e conferir lá qual que é o número do candidato que o eleitor quer votar e volta de novo à cabine e aí sim digita o número do seu candidato a vereador e candidato a prefeito. É bom que se diga também que é possível sim levar uma colinha. Leve um papel com o nome e o número do candidato a vereador da sua preferência, do candidato a prefeito da sua preferência, na hora tira o papelzinho e repete aqueles números na urna eletrônica. Não há problema nenhum nisso. Pode levar até o próprio material do próprio candidato, desde que, é claro, fique contigo e não repasse para ninguém fazendo nenhum tipo de propaganda. Esse tipo de colinha só pode ser escrita. Eu não posso, por exemplo, no meu celular digitar lá os números do meu candidato e na hora dar uma conferida. Não pode, por quê?
a Justiça Eleitoral não permite que nenhum equipamento eletrônico seja usado na cabine eleitoral. É claro que o presidente da junta receptora não vai fazer nenhuma revista no eleitor, não vai pedir que ele deixe celular, deixe máquina fotográfica, mas os funcionários vão estar atentos para que o eleitor não use nenhum tipo de equipamento eletrônico na cabine eleitoral, quer seja celular, quer seja máquina fotográfica, justamente para garantir o sigilo do voto. Então, não é possível. A única possibilidade que existe é realmente através da colinha no papel. O senhor orientou também que é possível votar em branco e também votar nulo. E já foi propagado, divulgado, inclusive em eleições anteriores também, que se fizesse uma campanha de votar em branco ou em nulo, e esse número ultrapassasse os 50% mais um, aquela eleição seria nula. Isso é um mito. É um mito, sim. Aliás, existem vários mitos em relação a questões de direito eleitoral. Um deles grande é justamente esse. Não existe a possibilidade de, em não tendo um candidato, em não tendo uma eleição numa cidade, mais de 50% dos votos, ela ser anulada. Isso não existe. O que existe é o candidato que vai ser eleito, tanto para vereador quanto para prefeito, é aquele que tiver mais votos, independentemente da quantidade de votos que aquela cidade vai ter do eleitor. Então, o fato de, em uma cidade, os eleitores não votarem mais de 50% em candidatos válidos, não vai anular de maneira nenhuma a eleição naquela cidade. Aliás, até a possibilidade de um candidato ser eleito com um voto apenas, desde que este voto seja o majoritário. Eu estava acompanhando, inclusive, pelo site do TRE, acompanhando algumas questões, e existem alguns municípios do Brasil, não aqui na nossa região, mas do Brasil, que em algumas situações, em algumas cidades, existe apenas um candidato. Mesmo havendo um candidato, tem que haver a eleição, independentemente de ninguém votar e votar só o candidato votar nele, está garantido. Sim, só não vai ser eleito se não tiver nenhum voto. Mas entendo, sendo apenas um candidato, sim, está eleito. Por quê? O que se observa em se tratando do porcentagem eleitoral é exatamente essa. Tendo um voto a mais que qualquer outro, ou não tendo nenhum outro candidato, o candidato está eleito. Bom, o voto em trânsito, no caso municipal, não existe. O voto em trânsito, no caso municipal, não existe. O que existe, repito, é a possibilidade da justificativa. O eleitor que não estiver na cidade onde ele vota, ele pode comparecer a qualquer sessão eleitoral, esperar na fila e fazer a justificativa do porquê não está votando naquela eleição. No caso, agora a eleição 2012. Você vê que a hora passa muito rápido, tem tantos assuntos e a gente quer dirimir todos. O senhor falou que pode levar, inclusive, na hora da votação, o santinho do próprio candidato com a cola, desde que fique para ele. Pode também estar portando uma camisa, alguma coisa, no dia, na hora de votar, o eleitor individual, ele pode entrar na sessão eleitoral com uma camisa, por exemplo, com o número do partido ou não? Pode sim, é possível. O eleitor pode manifestar a sua preferência pelo seu candidato através da roupa e através de qualquer outro meio. O que ele não pode é fazer campanha, ele não pode ficar ostentando, ainda que seja apenas através da roupa, fazendo campanha para que o seu candidato tenha voto. Um exemplo claro disso é o eleitor que, estando portando uma camiseta do candidato dele, ele vai até a sua sessão eleitoral para votar, mas depois continua ali pelo recinto, ostentando a camiseta, andando para lá e para cá, já tendo votado. Aí não é possível, não. A única possibilidade é de ele ir até a sessão eleitoral para justamente fazer o voto dele. Bom, dentro ainda dessa propaganda, o que caracteriza propriamente a boca de urna, que a gente se ouve falar tanto? Não pode boca de urna, não pode boca de urna. O que vem a ser, doutor? A expressão boca de urna, ela surgiu na época em que a Justiça Eleitoral limitava em 100 metros a propaganda em relação à junta receptora. Hoje não tem mais esse limite de 100 metros. Hoje, no dia da eleição, não é possível nenhum tipo de propaganda em nenhum lugar, nem
menos de 100 metros, nem mais de 100 metros, nem mais de 1 quilômetro, nem mais de 10 quilômetros. Ou seja, no dia da eleição, não é possível nenhum tipo de propaganda eleitoral. E se for feito, caracteriza-se um crime e aquele que estiver o praticando vai ser preso em flagrante. Bom, dentro dessa questão, a gente sabe que no dia das eleições, cada partido, cada coligação tem os seus fiscais, que acabam justamente tentando procurar isso daí. Mas o eleitor, ele acaba sendo um fiscal natural também. Percebendo algum desses crimes, quem que eu posso procurar? Eu, o eleitor comum, posso fazer uma denúncia também? E aonde eu faço isso? Pode sim, em todas as unidades aonde estejam funcionando juntas receptoras de voto, a Justiça Eleitoral lá está. Está o representante do juiz eleitoral, quando não o próprio juiz eleitoral, promotor eleitoral, serventuários da Justiça, e o eleitor pode se dirigir a qualquer um deles e fazer a denúncia. Assim como pode também se dirigir a qualquer autoridade, policial militar, policial civil, que vai dar a informação a ele de como fazer essa denúncia. Além disso, ele pode fazer também através do próprio site do Tribunal Regional Eleitoral, aonde existe lá um banner chamado Denúncia Online e o eleitor pode, através desse site, também fazer a denúncia dele. Mas no caso, fazendo uma denúncia online, já imediatamente, eu estou na minha cidade, tem alguém já naquele momento para instantaneamente ver essa denúncia? Instantaneamente, até é importante porque eu já utilizei esse recurso várias vezes e assim que o eleitor denunciante, ele clica lá para a denúncia dele ser enviada, imediatamente já aparece na tela para onde foi enviada a denúncia, qual zona eleitoral, que vai apurar. Imediatamente isso acontece. Então, pode-se utilizar, sim, desse instrumento, que é um instrumento muito rápido. Doutor, a eleição acontece no dia 7 de outubro, é um domingo, é o dia que a gente reúne a família, faz festa, churrasco, então eu posso beber à vontade nesse dia? Depende. A Justiça Eleitoral não coloca nenhum regramento em relação ao uso de bebida alcoólica, a chamada lei seca, né? Isto depende dos órgãos de segurança pública que normalmente baixam portarias fazendo este tipo de regramento, né? Se houver na sua cidade, se houver no estado uma lei que realmente não permita o uso de bebida alcoólica em espaços públicos, né? Não vai poder ser feito. Mas, repito, não é regramento da Justiça Eleitoral. Na nossa região, a votação biométrica existe já ou não? Não tenho conhecimento. Em algumas cidades vão ser feitos esses testes de votação biométrica, mas não tenho conhecimento se na nossa região, em alguma cidade, vai ser feito esse tipo de teste. No caso dessa votação que for, né, por biometria, não preciso levar documento nenhum? Ou preciso, mesmo então, assim? aí eu desconheço, como realmente é ainda uma situação nova, nós ainda não nos preparamos para estar falando dela, porque não vai acontecer. Mas, salvo engano, não, porque a própria identificação vai estar na própria digital do eleitor. Doutor, dentre, né, os assuntos, é lógico que tem muitas dúvidas, as pessoas podem, inclusive, no próprio site do TSE, do TRE, dirimir algumas questões na junta eleitoral, mas a gente tem percebido, inclusive nós estávamos conversando em off, vindo aqui para a cidade de Limeira, o comportamento do eleitor. O senhor percebeu, nos últimos anos, que está havendo uma mudança de comportamento do eleitor, doutor? Sim, percebi sim. Nós atuamos nessa área já há um bom tempo e nós estamos identificando que o comportamento do eleitor mudou bastante, viu? O eleitor hoje, e é bom que o candidato saiba disso, agora falando para os candidatos, o eleitor não se pega mais com um candidato com um neném no colo, candidato chutando bola com sapato de clombo alemão, dando tapinha nas costas. É bom que se tome muito cuidado. O eleitor agora está com um comportamento bem diferente. O eleitor está denunciando irregularidades na propaganda eleitoral como nunca fez e aplaudindo as atitudes da Justiça Eleitoral. Em Pirassununga, recentemente, a Justiça retirou um monte de cavaletes que estavam atrapalhando lá as calçadas e os transeuntes aplaudiam toda vez que o serventuário tirava um cavalete lá da calçada. Então é bom que os candidatos tomem cuidado, viu? O perfil do eleitor mudou e está muito mais consciente do que no passado. Bom, estamos aí há praticamente, né, uma semana das eleições, já está muito próximo. O que o senhor diria agora
para o eleitor, não só de Pirassununga, mas de toda a nossa região, o critério que ele deveria usar na hora de votação, logicamente que ele não vai falar vota nesse ou vota naquele candidato, mas o senhor, com a experiência que tem, inclusive a gente quer ressaltar, além de ser advogado na cidade de Pirassununga, já foi secretário da Ordem dos Advogados do Brasil no estado de São Paulo e hoje participa do Conselho de Ética, inclusive da Ordem dos Advogados do Brasil do estado de São Paulo, né, sobre essa campanha. E a campanha do TSE, que a gente tem que valorizar também, a campanha Voto Limpo, está uma campanha bastante prestativa mesmo, né, orientando muitas coisas. Mas o que o senhor diria agora, no finzinho do programa, para os nossos eleitores? Eu diria que o eleitor, e vou concitá-lo a votar mesmo num candidato, viu? Você que está me ouvindo, o senhor, a senhora que está me ouvindo, vote no candidato, vote naquele candidato que o senhor conhece, que o senhor sabe do passado, sabe das suas propostas e que seja o melhor para a sua cidade. Não vote em candidato só porque é parente, só porque conhece, só por ouvir dizer, ou só porque aparece uma carinha bonitinha, ou na televisão, ou no seu material publicitário. É muito importante isso. Conheça o seu candidato e vote. Vote naquele candidato que você realmente conhece. Bom, o senhor falou, acho que só para finalizar, em relação a essa votação consciente, porque às vezes era muito comum e a gente escutava, falava, olha, eu gosto desse determinado candidato, eu acho que esse candidato é o candidato bom, porém a gente percebe que ele não tem chance, vai perder, então eu vou votar no outro. O senhor dá conselho a isso, não? É a história do voto útil, né? Eu não quero perder meu voto. Infelizmente, a cultura do eleitor é esta, é do voto útil, de não perder o voto. E isso acaba acontecendo que é eleito o candidato que ele não gostaria. Não pratique isso não, viu? Vote no seu candidato, naquele candidato que você conhece, que realmente vai conseguir fazer mudanças para a sua vida. E sempre lembrando, pesquisa eleitoral não é tudo, sempre desconfie de pesquisa eleitoral e mais que isso. Se todos vocês votarem no candidato realmente que querem votar independentemente de pesquisa, a pesquisa não vai prevalecer. Eu tenho percebido que já estamos aí uma semana da eleição, tenho só um minuto para terminar, viu, doutor? Há uma semana da eleição e poucas pesquisas foram divulgadas em toda a nossa região. E as poucas que foram divulgadas, a gente percebe que o voto branco nulo e os indecisos, em alguns casos, supera o de maior votação. O que o senhor acredita que seja isso, doutor? Eu acredito que o eleitor agora ele está mais consciente, como já disse, ele está pensando bem mais e isso está causando um frisson danado na região toda, né? Os candidatos estão desesperados porque não está nada certo ainda, não está nada ganho ainda, justamente porque a quantidade de eleitores que ainda não optaram em quem vai votar é muito grande. Doutor, infelizmente o tempo terminou, quero mais uma vez agradecer esta colaboração que o senhor trouxe, trazendo esses esclarecimentos aos nossos telespectadores e de um modo muito especial a todos os eleitores. Obrigado, parabéns, sucesso na carreira do senhor e parabéns por estar aí dentro dessa postura de ética na política. Eu quero parabenizá-lo e expressar esses nossos cumprimentos a todos esses profissionais que vêm contribuindo e colaborando para que tenhamos aí uma eleição mais limpa e uma eleição mais clara, onde nós vamos votar com a nossa consciência. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Paulinho. E a você que nos acompanha, obrigado pelo carinho, pela audiência. Nós voltamos no próximo encontro com mais uma audiência pública. Fiquem ligados aqui na TV Mix. Eu volto no próximo encontro. Até lá, tchau.